Então sejam bem-vindos, Fernanda, Gisele, Sirlene, Elisângela e Kátia, na nossa aula 7, que vai tratar hoje sobre a segunda etapa, né, o segundo processo de aplicar, que tem a ver com a modelagem do trabalho. Na aula passada, né, a gente falou um pouquinho sobre o primeiro processo, né, a questão da cultura, como que organiza a cultura organizacional. E no final da aula de hoje eu falo um pouquinho, né, mais sobre o trabalho 2, né, atividade avaliativa 2, de algumas observações, algumas perguntas que eu andei recebendo aí no WhatsApp privado, aí eu já compartilho com vocês também, caso tenha alguma dúvida, tá? Então, a gente falou bastante na aula passada sobre a questão da cultura organizacional, que ela é algo de maior complexidade, leva um tempo maior para mudar, é mais enraizado, tem a ver com tradição, tem a ver com engajamento das pessoas, né? Falamos também sobre as dificuldades e como fazer a mudança organizacional. Falamos também sobre algumas características de cultura bem-sucedida e sobre a socialização organizacional e os meios de integrar as pessoas, né? Ou seja, depois que as pessoas passam pelo processo de agregar pessoas, né, pelo recrutamento e seleção, o que é feito para fazer com que elas iniciem um trabalho, né? Então, a gente falou um pouquinho da cultura, né, de como envolver esse funcionário, né, esse novo colaborador, como fazer a ambientação dele, e nessa modelagem do trabalho que a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai aprender sobre a questão da importância do desenho do cargo, da análise, descrição e especificação dos cargos, tá? Das aulas todas que a gente tem, talvez essa seja mais técnica um pouco, então seja um pouco chatinho por conta de alguns conceitos, tá? Mas nada que seja muito difícil de vocês pegarem. Então, a maneira como as pessoas trabalham, elas executam o seu trabalho no dia a dia, depende basicamente de como o seu trabalho foi planejado, modelado e organizado. Partindo da premissa que ninguém abre uma empresa, uma organização do nada e que ninguém vai sair contratando as pessoas sem um objetivo, sem uma determinada função, tá? Então, em geral, as tarefas que é a menor atividade ali desenvolvida, elas estão contidas dentro do cargo. E aí já eu vou mostrar como que é feita essa divisão. E a estrutura de cargos, ela é condicionada pelo desenho organizacional do qual ela está contida. Então, se é mais rígido, se é mais flexível, se é mais dinâmico, se é mais participativo, tá? E o desenho organizacional, ele é o que vai representar a arquitetura da organização. Então, salvo engano, acho que no quarto semestre, terceiro ou quarto semestre, vocês vão ter uma disciplina chamada de OSM, que é Organização, Sistemas e Métodos, tá? Ou OIM, Organização e Métodos. Eu não lembro como que está no PPC de vocês, tá? Mas essa disciplina, que dá mais ou menos umas 60 horas, vocês vão tratar basicamente uns 30% da aula de hoje vai ser quase que a disciplina inteira de organização e método, tá? É que ela é um pouco mais abrangente, ela foca nas estruturas, no fluxograma, organograma, funcionograma, entre outras ferramentas administrativas de gestão, tá? Então, o desenho organizacional, ele vai tratar dos órgãos, dos cargos, como são distribuídos, como eles se comunicam, se há alguma relação de poder entre eles e como as coisas deveriam ou devem funcionar, tá? A ideia é que se a estrutura for muito rígida, tal como, por exemplo, na instituição do exército, da igreja, né? Se ela for muito rígida e imutável, os cargos também serão mais fixos, permanentes, definidos, fechados, individualizados e delimitados. Se a estrutura da organização for mais flexível e adaptável, tal como uma empresa que trabalha com tecnologia, que trabalha com moda, que trabalha com inovação, que trabalha com comércio mais voltado aí para demanda, o comércio voltado mais para atendimento da demanda da população, os cargos vão ser mais maleáveis, mais ajustáveis, mais flexíveis, com alto índice de interação com o ambiente que ele está envolvido, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro da aula de hoje. O tipo de organização influencia no tipo de estrutura da empresa,
que por sua vez vai influenciar no tipo de gestão da organização, tá? Por isso que é importante, às vezes, a gente definir os cargos, classificar a liderança, né, saber aonde a empresa está situada, em qual contexto, porque é isso que vai influenciar diretamente na tomada de algumas decisões. Então, para alguns autores clássicos, a estrutura organizacional nada mais é do que a arquitetura de cargos e atividades que estão dispostas de maneira racional e lógica, a fim de proporcionar adequação entre a especialização vertical, que é o que a gente chama dos níveis hierárquicos, tá? O nível mais baixo, intermediário e nível mais alto, e a especialização horizontal, que é a departamentalização, a especialização que convém o outro nível, tá? Então, primeiro a gente precisa entender a questão do conceito de cargo, né? O que é um cargo? A gente fala tanto de cargo, né? O cargo, ele nada mais é do que uma divisão que foi colocado pelo modelo burocrático de Max Weber, tá? Se a gente remontar aqui a administração pública mais antiga, e o próprio modelo pré-industrial de gestão de administração, que até então não era esse o termo utilizado, né, aquele modelo de produção agrícola, camponês, né, praticamente modelo artesanal, ele fez com que as pessoas trabalhassem naquilo que elas eram de melhor, ou faziam de melhor, ou deveriam fazer de melhor, e não se tinha muito claro as tarefas, a divisão de tarefas e funções, tá? O cargo, ele vai ser essa reunião, vai ser esse conjunto de tarefas e atribuições, tá? Que é o que vai dizer, na verdade, é o que vai limitar o mínimo e o máximo que a pessoa tem que fazer. Ou seja, esse aqui é o mínimo que ela tem que cumprir, esse é o máximo que ela tem que cumprir. Mas, professor, eu preciso colocar o máximo em alguns cargos? Tem, tá? E aí eu vou dar um exemplo muito prático de por que a necessidade de você inserir, por exemplo, a limitação de alguns cargos. Há uma discussão na área da saúde, por exemplo, que enfermeiro não é médico, e aí, por exemplo, dentista às vezes não é médico, psicólogo não é médico, e aí você tem limitações de atuação dentro da carreira, que proíbe, às vezes, o psiquiatra pode prescrever determinados tipos de remédio, o psicólogo não. O enfermeiro pode aplicar os remédios, mas não pode prescrever, tá? Então, odontologista, né, médico dentista, tem algumas cirurgias que ele pode fazer, tem outras que não, tá? Então, dentro de uma empresa, a gente também tem esse tipo de situação. Tem coisa que, às vezes, por mais que eu tenha um requisito, né, por mais que eu sei fazer, se não for, às vezes, da minha função, eu na verdade, não posso fazer, tá? Tem empresa que lida melhor com isso, inclusive ela quer que os funcionários façam, porque ela enxerga nisso um fator de proatividade, ele está querendo fazer, está bem disposto, mas uma coisa é eu manifestar a minha intenção de fazer, outra coisa é eu querer fazer sem consultar ninguém, daí, né, se der algo de errado, eu posso ser responsabilizado por isso, por mais boa intenção que eu tenho, tá? Os modelos mais clássicos, como o organograma, que é aquele gráfico que representa a unidade estrutural da organização, está sendo substituído por novos formatos organizacionais, e os cargos também estão sendo gradativamente transformados em equipes. Então, o que é isso, professor? Explique isso melhor, tá? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Se antes a gente tinha aquele modelo de organograma, que ele vinha mais ou menos assim, né? Vou fazer bem simplesinho aqui. Ele vinha aqui, tinha um cargo pendurado aqui, né? Aqui tinha outro que era pendurado aqui, e esse aqui ele dividia em mais dois, um aqui e o outro aqui, tá? Vou ligar ele aqui. Esse aqui é um organograma clássico, tá? Em que você tem, deixa eu trocar de cor aqui. Esse aqui como nível secundário de gerência, né? Deixa eu pintar aqui de outra cor. Esse aqui eu tenho, tá? Eu tenho aqui um nível mais baixo, um nível intermediário e um nível mais alto. Deixa eu pintar de verde esse aqui, tá? Então, o azul seria o nível mais baixo, o vermelho o nível tático intermediário, e o verde, não sei se é verde essa cor aqui de cima, é o nível mais estratégico. Então, esse organograma que eu fiz aqui é o que a gente chama de modelo clássico,
tá? Em que você tem claramente o verde mandando no vermelho, o vermelho mandando no azul, tá? Hoje você tem outras estruturas, que aí eu vou desenhar aqui, tá? De que você chama de coparticipação ou coworking, que você tem um núcleo único de tomada de decisão, e aí você tem pessoas, tá? Que são responsáveis por determinada gestão, tá? Então, eu tenho aqui um modelo radial, tenho modelos que... Nossa, é difícil desenhar com mouse. Já não desenho bem com mouse, então, tá? Então, aqui você não vê necessariamente quem manda e quem obedece. Você vê que o roxinho aqui é uma comissão, é um núcleo que vai tomar decisão por esses 4 pessoas aqui, tá? Então, você tem a transformação desse primeiro modelo aqui, tá? Que é o modelo tradicional, no modelo de gestão por equipes, que é esse outro modelo. Tem vários outros desenhos, tá? Você tem em linha, você tem modelos de performance, você tem modelos estruturais, modelos matriciais, entre outros, tá? E para a organização, o cargo, ele constitui a base da aplicação das pessoas na tarefa organizacional. Ou seja, eu tenho que descrever o conjunto, o rol de atividades, né, que o cargo necessita, mas dentro desse cargo tem tarefas, que é uma subdivisão, em que ela precisa executar, e à medida que ela executa essas tarefas, ela cumpre com o requisito do cargo, tá? Então, para a pessoa, o cargo constitui uma das maiores fontes de expectativa e motivação da organização. Por quê? Porque se ele for muito simples, a pessoa pode não gostar, pode achar que não está sendo merecido ou reconhecido. Se ele for muito complexo, ela pode se sentir frustrada por não fazer. Por isso, novamente, eu repito aquela velha máxima da gestão de pessoas, que é colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, a pessoa que está ali no nível equilibrado do cargo, com um nível equilibrado de tarefas ou funções, ela tende a gerar uma expectativa de alcançar esse resultado, e à medida que ela vai alcançando, que ela vai dando conta de fazer, ela se sente satisfeita com isso, tá? Então, o cargo, né, aí já entrando um pouco na teoria, ele vai ser a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa, né, no caso, o ocupante do cargo, que pode ser englobado em um conjunto unificado e que figura em uma certa posição do organograma da empresa. Então, os cargos, eles são representados no organograma por retângulos, por mais que eu tentei desenhar alguns aí, saiu um meio círculo, né, um círculo, um quadradângulo aí, cada qual com, né, os terminais de comunicação, né? Então, o superior que liga o cargo de cima e define sua subordinação, e o inferior que liga com os cargos abaixo e define seus subordinados, né? Então, aqui está mais bonitinho, até tinha esquecido dessa figura aqui, né? Então, eu tenho, tá, a definição, por exemplo, né, se eu for numerar aqui, né, eu tenho A, B, C, D, E, F e G, tá? Então, eu posso ter aqui os cargos de linha, né? Por exemplo, o A é o que manda no B, C, D, E, F, G, tá? O B, C e o D, eles recebem ordem do A, mas não recebem do E, F, G, tá? Então, normalmente você precisa ter isso muito bem desenhado dentro das organizações para você saber primeiro quem manda e quem obedece, e quem está ligado a quem, tá? Por exemplo, no caso, se o B quisesse dar uma ordem direta para o E, F ou G, ele, em tese, não poderia, porque não há relação de subordinação aqui. Mas por quê, professor? Porque não tem essa linha que liga. Ele está num cargo acima, o B está num cargo acima, mas para que o E, F e o G cumpram uma ordem, o B precisa reportar para o C e o C reporta para os outros, tá? Professor, por que o B não pode dar ordem para o E, F e o G, tá? Aí eu vou contar um caso que aconteceu comigo na Unemate e eu vou explicar o porquê. Quando eu fui diretor do campus de Cáceres, em 2012, a gente teve um problema com um contrato com uma empresa terceirizada de limpeza e manutenção, e as aulas iam começar e o campus estava muito sujo, bagunçado, cheio de lixo, né, deu um vendaval forte, quebrou muita árvore, e eu precisava dar uma melhorada no visual, porque parecia cenário apocalíptico aquele campus de casas. Aí,
eu, sem ter o contrato com a terceirizada de mão de obra, eu fui pedir uma ajuda para a prefeitura de Cáceres e para o Exército, para eles mandarem uma equipe, uma mão de obra, para ajudar a dar uma geral ali no campus em 3, 4 dias. Os dois toparam, o Exército mandou, eu fiz uma relação dos serviços que eu precisava que fossem executados, e o pessoal executou. Teve um serviço que eu acabei esquecendo de colocar na relação, que era para pintar o pé das árvores de não, pintar o meio-fio. Era para pintar o meio-fio de alguns espaços lá dentro que eu tinha esquecido de colocar. E aí eu cheguei, né, oh meu Deus, no capitão não, no Badeco, né, no militar, e falei para ele, falou, olha, no soldado, né, falei, soldado, eu preciso que você, depois que pintar o pé das árvores, eu preciso que você pinte os meio-fio, eu acabei esquecendo de colocar aqui na relação. Ele nem olhou para mim, né, ele continuou fazendo o serviço dele. E aí um outro colega meu que estava meio de longe falou assim, Gustavo, você não pode dar ordem direto para ele. Por mais que você tenha sido o demandante do pedido, mas ele está sob a hierarquia de um sargento, de um capitão, de um tenente, né? Tem alguém que está responsável por eles aqui. Você precisa reportar para essa pessoa e essa pessoa vai reportar para eles. E, dito e feito, eu falei com o superior hierárquico dele, reportou para ele, e na mesma hora ele parou o que estava fazendo, foi lá terminar de pintar o meio-fio, tá? Então, ele estava errado? Não, ele não estava errado, porque ele tinha, né, o lema do Exército, a missão dada, a missão cumprida, né? E se ele deixasse de fazer o que foi passado para ele como missão para me atender, ele perderia o sentido da coisa toda, tá? Então, nesse caso, eu figurava como a figura B aqui, com a pessoa B ou pessoa A, e eu não poderia dar uma ordem para o EFG, eu tinha que reportar diretamente para essa pessoa, tá? Outra questão também, isso aqui vocês vão ver bem mais detalhado em OSM, provavelmente terceiro ou quarto semestre, tá? Só para vocês entenderem um pouco melhor. E os níveis hierárquicos, eles são acompanhados, junto com o cargo, você tem a questão de autoridade e responsabilidade, tá? Então, quanto mais alta a autoridade, maior é a responsabilidade que vem junto com ela. Por isso que algumas pessoas acabam não ocupando determinados cargos, não por questão de competência, mas por questão de responsabilidade. Então, quanto maior a autoridade que você dá para a pessoa, maior é a responsabilidade que você está pondo na mão dela, tá? Então, o cargo, ele também constitui um conjunto de deveres e responsabilidades que vem junto com o poder, né, do cargo, digamos assim, e que faz com que você tenha determinados cuidados ao atribuir ele para certas pessoas. Tá? Então, aqui tem uma figura 3, lá do Chiavenato, do capítulo, acho que 5 dele, que dá um exemplo do desdobramento do cargo em funções e tarefas. Então, aqui tem um exemplo do que seria um cargo, por exemplo, comprador. Tá? Quais são as funções que esse cargo vai desenvolver? Pesquisar e desenvolver fontes de suprimento, ou seja, né, da onde pode vir os insumos de produção, né, para suprir a produção, coordenar pesquisas de suprimento, então fazer teste com novos produtos, programar requisição de compra, quando, como, onde, de que forma, por meio, qual o valor a ser comprado, e efetuar as requisições de compra. São essas as funções que o cargo de comprador executa. E as tarefas é o desdobramento dessas funções no dia a dia. Então, no caso aqui, pegou a função de efetuar as compras requisitadas e esmiuçou em tarefas, que é o menor nível da divisão do cargo. Né? Então, dentro de efetuar as compras requisitadas, você teve a tarefa de pesquisar preço e condição de prazo de pagamento e de entrega, comparar a oferta de fornecedor, decidir sobre a oferta mais favorável e negociar a compra com o fornecedor escolhido. Mas, professor, isso parece tão óbvio, precisa escrever isso? Sim, tem que escrever, tá? Muitas empresas, eu arrisco falar para vocês que mais de 90% das pequenas e médias empresas não possuem algo formal dentro da sua estrutura de carreira, dentro da sua empresa, tá? E por que é importante você colocar isso? Porque senão daqui a pouco você tem gente lá da área de venda fazendo compra, você tem gente lá da área do transporte fazendo compra, você tem gente que é do RH fazendo compra, e aí você perde o sentido da eficiência do setor, tá? Então, se você tem esse cargo de comprador, né,
que exige a necessidade de um cargo de comprador é porque provavelmente a sua empresa faz muita movimentação de compra, né? Seja de insumo ou materiais para revenda, e é necessário você ter uma pessoa nessa função justamente para que o processo seja o mais eficiente possível, tá? Então, do desenho do cargo, né, é preciso, primeiro, você organizar o trabalho por tarefas que são necessárias para desempenhar um cargo específico, tá? Então, antes de eu saber, antes de eu criar um cargo, eu tenho que ver se é realmente necessário eu ter esse cargo ou se esse papel, essa atividade pode ser dividida ou distribuída para outras pessoas, tá? Ele envolve o conteúdo do cargo, as qualificações do ocupante, né? Ou seja, qual formação que ele tem que ter, quais as habilidades que essa pessoa que vai ocupar esse cargo tem que ter, tá? Porque isso vai ser respondido, isso vai ser informado lá para o pessoal do RH na hora de fazer a seleção, tá? O recrutamento de seleção. E é a organização das tarefas e atividade repetitiva de um cargo, bem como as qualificações necessárias ao ocupante, que acaba definindo a sua posição na organização e o trabalho como um todo. Então, é necessário você desenhar o cargo dessa maneira, né? Pode até começar pelas tarefas, depois as funções, depois os cargos, tá? Mas você precisa disso muito bem definido, porque dependendo, às vezes, a hora que você põe no papel, de repente você vê que nem precisa desse cargo, ou que tem algum outro cargo que está ocioso, que daria para ocupar essa função, por exemplo, ele na parte da manhã, ele ocupa a função de vendedor, a parte da tarde ele incorpora a função de comprador, né? Então ele passa a manhã vendendo por telefone, à tarde ele passa comprando por telefone, um exemplo, tá? E aí desenhar um cargo significa definir 4 condições básicas, tá? O conteúdo do cargo, que é o conjunto de tarefas ou atribuições que o ocupante deve desempenhar. Os métodos e processos de trabalho, né? Então, como as tarefas ou atribuições devem ser desempenhadas, se ele pode fazer de casa, se precisa utilizar o computador, se ele precisa utilizar planilha ou um software específico da empresa, tá? A responsabilidade, né? A quem o ocupante do cargo deve se reportar, ou seja, se tem alguém superior imediato a ele, se vai ter alguém subordinado a ele, tá? E, por fim, a autoridade, né? Então, quem o ocupante do cargo vai supervisionar ou dirigir, né? Ou seja, quem vão ser as pessoas subordinadas que dependem dele para trabalhar. Então, imaginem vocês, eu já vi isso acontecer aqui em Cáceres, talvez vocês já devem ter visto acontecer isso em Juara, em que você chega numa empresa, você precisa comprar um produto, mas a empresa está fechada, ela abre 7h30 da manhã, mas a empresa está fechada porque o funcionário que está com a chave não chegou para abrir, né? Então, e aí você tem um monte de outros funcionários para o lado de fora. Então, essas 4 condições básicas são necessárias para você poder fazer um desenho do cargo. Então, descrever o conteúdo, né, ou seja, as tarefas, as atribuições que ele deve desempenhar, como que o serviço dele precisa ser feito, quem está acima dele e quem está abaixo dele. Tá? Em resumo, são esses 4 aqui. Tá? E aí vem alguns questionamentos, né? Quem que desenha esse cargo, né? E qual que é a perspectiva do futuro? Em que sentido, por exemplo, quando que isso tem que ser revisado? Né? De quanto em quanto tempo isso precisa ser revisado? Então, para a gente entender sobre a revolução no conceito de cargo, né, por conta da exigência desse mundo moderno e da globalização da economia, a gente precisa entender primeiro os diferentes modelos de desenho do cargo, para aí sim a gente poder definir quem é que desenha, tá? Então, a gente tem hoje 3 modelos de desenho de cargo, tá? 3 modelos de desenho de cargo. O clássico, o humanístico e o contingencial. E aí eu vou explicar um por um agora, tá? O clássico, ele baseia-se na definição de método padronizado e treinamento de pessoas para obter a máxima eficiência possível. Na verdade, esse modelo clássico, você dizia simplesmente o que a pessoa tinha que fazer, né? E você adaptava a pessoa ao cargo, né? Então, não importava as qualificações dela, né? Você simplesmente pegava ela e moldava a pessoa para aquele cargo, tá? A pessoa era vista nesse modelo mais clássico como um apêndice da máquina, né? Um braço de uma máquina,
tinha uma ênfase muito grande no modelo X, no modelo mecânico e conservador, tá? E esse desenho clássico de cargo, ele foi projetado para alcançar algumas vantagens na época. Redução de custo, porque eu podia pagar a mão de obra mais barata que fosse, porque aí eu que ia treinar ela, tá? Padronização das atividades e apoio à tecnologia. Então, ela, como o trabalho na época era muito segregado, era muito específico, então, na época mais clássica, né, que a gente está falando aqui, você tinha uma divisão de tarefas muito acentuada, e essas tarefas eram muito especializadas, né? Você fazia com que a pessoa fizesse muitas vezes aquela tarefa, mas eram tarefas simples, então eram tarefas um pouco mais repetitivas, tá? E as desvantagens disso, tá? Justamente por ser simples e repetitivo, acabava se tornando monótono, chato, desmotivado, ficava mais isolado e ficava muito dependente da chefia, tá? Já o modelo humanístico, ele começou a surgir depois da experiência de Hawthorne, né, por volta dos anos, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial aí, e surgiu, né, tentando substituir, na verdade, incluir os aspectos humanos na teoria clássica. Tá? Na prática, o conceito de homo econômicos, que era lá da administração científica, que era aquela pessoa motivada exclusivamente por recompensa salarial, ele foi substituído pelo conceito de homo social, que é uma pessoa motivada por recompensas sociais. Pessoa motivada, né, o salário era consequência, não era objeto. Tá? E a abordagem humanística, ela substituiu a ênfase que antes era colocada nas tarefas, com base na administração científica, e também na estrutura organizacional, que era aquele modelo do Fayol, da teoria clássica da burocracia. E pegou essas duas ênfases, tanto da estrutura quanto das tarefas, e substituiu pela ênfase nas pessoas e no grupo social. Tá? Mas o que isso mudou em relação aos cargos? O desenho humanístico, ele se preocupa mais com o contexto do cargo do que propriamente com o conteúdo do cargo. Ou seja, importa mais com o ambiente ali em si, não com as tarefas que serão desenvolvidas, porque o foco dele é no trabalho em grupo. Então, o ambiente do grupo, o ambiente de trabalho tem que ser um pouco mais harmonioso. Tá? E o desenho do cargo em si não é muito diferente do modelo clássico. A diferença é que ele não foca tanto nas tarefas, ele foca nas pessoas. Tá? E os humanistas, eles deslocam a sua atenção para as condições sociais sobre as quais o cargo é desempenhado, deixando um pouco de lado a questão do conteúdo, que acaba sendo totalmente negligenciado. Tá? Então, o gerente, ele deve criar e desenvolver um grupo de trabalho que seja coeso, integrado, a fim de promover uma atmosfera mais psicologicamente amigável possível, cooperativa, estabelecer intervalos de lazer, descanso, com integração social. Então, percebam que nesse modelo aqui, a gente está falando do contexto em si, onde ele trabalha, com quem que ele trabalha, as pessoas que ele trabalha. Não falei da atividade que ele vai desenvolver, os prazos que ele tem que cumprir, que seria aí sim o conteúdo do cargo. Tá? E para reduzir a chatice da tarefa, esse modelo de modelagem humanística, ele busca momentos de escape nas horas de lazer, tá? E ele fomenta a integração social. Então, apenas o envolvimento externo é cogitado, principalmente nas horas fora de trabalho. E o modelo humanístico, ele acabou se revelando com o tempo insuficiente para resolver os problemas enfrentados pela organização, e ele caiu em descrédito pelo romantismo da sua abordagem. Em que sentido? Ele dava tanto valor para as pessoas, que acabou ficando um pouco de lado essa questão do conteúdo do cargo, e o pessoal se preocupava em socializar, e na prática esquecia de trabalhar. Tá? Ou deixava de lado, não dava tanta importância ao trabalho. Tá? E aí o último modelo, né, que é um modelo um pouco mais atual, ele é um modelo contingencial, e tem uma representação mais ampla, porque ele considera 3 variáveis simultâneas. As pessoas, tá? Que seria do segundo modelo, né? A tarefa, que seria do primeiro modelo, e a estrutura organizacional, que seria também do primeiro modelo. A tarefa veio da visão científica, a estrutura da visão clássica, do Fayol, e as pessoas
do Elton Maio, da experiência de Hawthorne, do Maslow, entre outros. Tá? Então, ele pegou a junção dos três, tá? E nesse modelo, o desenho do cargo não se baseia na questão da estabilidade e permanência dos objetivos e dos processos organizacionais. Pelo contrário, ele é dinâmico e se baseia na contínua mudança e na revisão do cargo como uma responsabilidade básica colocada nas mãos do gerente ou da sua equipe de trabalho. Ou seja, ninguém está salvo. Você precisa continuar fazendo e se desenvolvendo, e o cargo é mutável, tá? Então, esse modelo ele é mutável em decorrência do desenvolvimento pessoal, desde o ocupante e da transformação do ocupante junto com o ambiente tecnológico do qual ele está inserido. Então, é como se a gente dissesse assim, né? Veio essa pandemia, e se a empresa que a gente trabalha aplicasse o modelo contingencial, aqueles colaboradores que não conseguissem se adaptar, mesmo depois da empresa ofertar treinamento, numa aula remota, aquela coisa toda, eles provavelmente seriam demitidos e seriam contratados outras pessoas para o local. Por quê? Porque não basta só eu ter um diploma de graduação e uma experiência na docência. Eu preciso ter as habilidades para lidar também com tecnologia, que muitas vezes você não encontra um certificado. Por exemplo, o fato da pessoa ter um certificado na área de informática não garante necessariamente que ela domina a tecnologia. E, por exemplo, eu, em tese, considero que eu domino um pouco a tecnologia, mas não tenho, por exemplo, nenhum tipo de documento que comprova isso. Aí, isso tem relação, tá? Lá com o processo de recrutamento e seleção, tá? O processo de agregar pessoas, porque muitas vezes eu vou descrever que o professor precisa ter habilidade para fazer reunião via web, para gerenciar a equipe remotamente, e eu não tenho documento que comprova isso. Aí eu preciso de quê? Preciso fazer uma simulação, preciso colocar uma dinâmica de grupo para eu ver se de fato a pessoa possui essa habilidade, tá? Então, nesse modelo contingencial, ele supõe a utilização das capacidades de autodireção e autocontrole das pessoas para tornar o cargo o verdadeiro fator motivacional. Então, esse modelo baseia-se em 5 dimensões essenciais que todo cargo deve possuir. Variedade de habilidades, ou seja, eu não posso ter uma tarefa só desenvolvendo, eu tenho que ter várias habilidades específicas. Então, eu tenho que saber lidar com pessoas, eu tenho que saber lidar com tecnologia, eu tenho que saber lidar com processos de decisão, eu tenho que saber lidar com um cliente furioso, entre outras coisas. Tá? Ele exige um pouco de autonomia para planejar e executar o trabalho. Então, quando você delega autonomia, você delega também autoridade e responsabilidade. Tá? Não tem como você delegar autonomia sem delegar autoridade e responsabilidade junto. Ele exige um certo conhecimento do significado das tarefas, ou seja, eu preciso saber que aquela minha tarefa, aquela minha função tem uma consequência final, né, aonde o resultado do meu trabalho vai ser visível lá na frente, e aonde um trabalho mal feito meu vai refletir, tá? Então eu preciso ter uma noção do impacto da minha tarefa bem feita ou mal feita para o processo, produto ou serviço final. Tem que ter uma identidade com a tarefa, ou seja, execução de um trabalho inteiro, tá? Então, eu tenho que saber quando começa e quando termina, para eu saber se eu cumpri totalmente ou parcialmente. E tem que ter a retroação, ou retorno, ou feedback com a avaliação dos esforços. Por quê? Porque, às vezes, a meta que foi colocada foi muito alta, e aí você precisa colocar isso como uma ressalva. Porque, às vezes, pode ter ocorrido algum problema tecnológico, algum problema de pessoal, algum outro problema com outro setor que possa ter afetado, tá? E o fato de você dar o feedback no sentido de crítica construtiva, não no sentido para derrubar a pessoa, magoar a pessoa, é o que faz a questão da evolução do cargo, é o que torna, na verdade, a pessoa evoluída, e ela, à medida que ela evolui, o cargo também evolui, tá? Então, essas 5 dimensões desse modelo contingencial permite que a pessoa utilize várias de suas habilidades e competências na execução das tarefas. Então, talvez ela pode ter perdido um prazo, mas ela sabe como recuperar. Ela pode ter perdido um cliente, mas ela sabe como recuperar, tá? Ela sabe um jeito alternativo, um jeito diferente de se fazer as coisas, tá?
E aí ela tendo uma certa autonomia, independência e autodireção, ela consegue fazer esses ajustes dentro do tempo necessário. Tá? A pessoa acaba fazendo, né, esse modelo permite que a pessoa faça algo significativo e que ela enxergue a razão, né, de ser, ou seja, ela enxerga que aquilo que ela faz tem importância. Lembra daquele exemplo que eu dei da Receita Federal, na antepenúltima aula, que eu falei que a pessoa anotava o controle de quem entrava e saía, mas não, ela só conferia se estava assinado ou não o papelzinho, né? Então, se o papelzinho estava assinado, ela deixava a pessoa passar. Se o papelzinho não estava assinado, ela mandava voltar, né? Ora, ou você passa a conhecer certinho, tem uma lista, uma tabela de assinaturas na sua mão para você conferir se de fato a pessoa assinou aquilo, ou nem adianta cobrar, né? Por que você vai cobrar conferência de assinatura se a pessoa não sabe interpretar a assinatura, tá? E a pessoa, ela precisa se sentir pessoalmente responsável pelo sucesso ou fracasso das tarefas em função dos seus próprios esforços. Isso tem a ver com responsabilidade, tá? Então, o fato dela saber enxergar qual o impacto de uma decisão que ela tomou, certa ou errada, ela precisa entender que ela tomando sucessivas decisões erradas, isso tem impacto no esforço dela e na responsabilidade dela. E também permite que a pessoa perceba e avalie o seu próprio desempenho enquanto executa o trabalho sem intervenção de terceiros ou da chefia. Tá? E por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta dentro lá da pirâmide de Maslow, ocupante ou próxima da autorrealização. Né? Ou seja, ela vai crescendo, ela vai vendo que os problemas vão chegando e ela vai conseguindo resolver, e ela vai se sentindo confortável com isso. Tá? E essas 5 dimensões, né, variedade, autonomia, significado, identidade e retroação, tendem a criar 3 estados psicológicos. A percepção do significado do trabalho, a percepção da responsabilidade pelos resultados do trabalho e o conhecimento dos resultados do trabalho. Então, a percepção do significado é para você ver o impacto disso na sua vida e na vida das pessoas. Da responsabilidade, você também vê essa percepção, mas você acaba enxergando como essa decisão sua afeta positivamente ou negativamente também outras pessoas. E o resultado do trabalho vai fazer com que você enxergue se você está crescendo ou diminuindo junto com a empresa. Tá? E essa íntima relação entre as dimensões e o estado psicológico produz resultado como uma elevada motivação para o trabalho. Poxa, as pessoas precisam de mim, eu sou importante nessa empresa, tá? Eu sou importante naquilo que eu faço, as pessoas notam o que eu faço, né? Elevada qualidade no desempenho do trabalho, alta satisfação com o trabalho, baixo absenteísmo, que é a falta, né? Baixo turnover, que é a rotatividade de pessoal, tá? Então, isso é muito importante. Até tem, depois eu vou ver se eu consigo filtrar um pedacinho daquela série Friends, em que a Phoebe, né, a personagem, ela acaba optando por trabalhar numa empresa de telemarketing, de venda, e ela entra em contato com o supervisor de suprimentos, e o cara tá ali trabalhando anos na empresa, e ninguém nota o que ele faz, ninguém liga pro que ele faz, e ele se sente menosprezado, invisível, ele se sente como se as pessoas não enxergassem ele ali dentro da organização, tá? E isso é algo ruim, né? Pela pirâmide das necessidades de Maslow, que a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade em outra aula, você tem os níveis, né, de hierarquia dentro da pirâmide, né? A gente tem lá as necessidades psicológicas, sociais, psicológicas, segurança social, de estima e autorrealização, né? Então, a gente precisa ir alcançando, subindo essa pirâmide, para poder se sentir bem, para poder chegar na autorrealização. E mais difícil do que alcançar a autorrealização é se manter autorrealizado. Por isso, a importância de um cargo que motive, que desafie as pessoas, que gere responsabilidade, tá? Porque isso é extremamente importante. Então, quanto à descrição e análise dos cargos, tá? A descrição do cargo em si, ela relaciona as tarefas, os deveres e as responsabilidades. Então, eu peguei um cargo aqui de enfermeira, vou fazer um resuminho dele.
responsável pelo esquema de cuidados ao paciente, desde a admissão até transferência, bem como avaliação, planejamento e implementação do processo de enfermagem. A enfermeira tem autoridade e responsabilidade sobre o processo de enfermagem e para projetar as futuras necessidades do paciente ou família. Dirige e guia os processos, os cuidados ao paciente e as atividades do pessoal de apoio enquanto mantém alto padrão de enfermagem profissional. Então, veja aqui que não está falando que ela vai aplicar injeção, veja que está falando que ela não vai operar, veja que está falando que ela não vai, né? Então, ela tem a questão do processo de cuidar, que é o que resume, assim, de maneira muito simbólica, a enfermagem, tá? As qualificações para o cargo, a gente viu a descrição, a qualificação. Graduação em escola superior em enfermagem. Veja que ele não define se é técnico, aliás, se é tecnólogo ou bacharel, né? Técnico é nível médio, então técnico já não encaixaria aqui, teria que ser tecnólogo ou bacharel, tá? A experiência profissional, né? Então exige cuidados críticos com pelo menos 1 ano de experiência médico-cirúrgica, né? Ou seja, quem já trabalhou junto com o médico-cirurgião. Precisa do registro profissional, e exige a capacidade física de andar 80% de 8 horas de percepção visual e auditiva para desempenhar a função relacionada ao processo de cuidar. Então, veja que talvez pessoas com problema de coluna, com problema na perna, talvez com sobrepeso muito grande, né, com obesidade muito alta, talvez teriam problema de encaixar nesse cargo por conta dessa característica. Você tem algumas funções de enfermeiro que são um pouco mais administrativas ali, são funções de escritório, e outra que é a mão na massa, que é o caso dessa aqui, tá? As responsabilidades do cargo, né? Então, avaliar a dimensão física, emocional, psicossocial do paciente, avaliar o paciente por escrito e comunicá-lo aos que cuidam dele, formular um plano escrito de cuidado ao paciente, né? Desenvolver objetivos de curto prazo, longo prazo após a admissão do paciente, rever e atualizar o plano. Então, percebam que você tem várias responsabilidades imbuídas ali no cargo, tá? E aí, para isso, você tem 3 métodos para obter a coleta de dados sobre esse cargo, tá? Que é através da entrevista, do questionário e da própria observação, tá? Então, falando um pouquinho de cada um. A entrevista é o método mais utilizado para buscar os dados a respeito dos cargos e determinar os deveres e responsabilidades. É simples e rápido obter informação, porque você vai entrevistar, a pessoa vai dizer sim ou não, ou vai justificar, né? A desvantagem é por conta de um certo exagero de algumas responsabilidades, enquanto acaba minimizando um outro e maximizando outras, a fim de obter uma vantagem um pouco mais pessoal quanto à remuneração, a importância do cargo. Então, às vezes, a pessoa, ela exalta demais, né, aquele problema que a gente falou, de se achar demais para a vaga, ou às vezes se achar de menos, ela acha que respondeu o suficiente, e aí a pessoa que está participando da entrevista, como ela não teve acesso às outras entrevistas, ela não tem, às vezes, como se balizar. Então, ela não sabe, às vezes, se ela está falando demais, se ela está falando de menos, porque você sabe que, às vezes, falar demais irrita, falar de menos também irrita, né? Então, isso é um pouquinho mais complicado. As principais questões abordadas numa entrevista típica sobre cargos são, né? Qual é o cargo que você desempenha? O que você faz, né? Quando faz, né? Diária, semanal, mensal? Como você faz, tá? Então, são essas as perguntas aqui, né? Que normalmente você faz numa abordagem, numa entrevista típica, para você saber se, de fato, a pessoa conhece o cargo, né? Ou pelo menos tem uma noção do que é ou do que seria aquele cargo, tá? E, na verdade, essas perguntas aqui vocês precisam responder, não perguntar diretamente para a pessoa que está ali participando, mas perguntar para quem vai desenhar o cargo, né, quem vai construir o plano de carreira ou o plano de cargo, e aí você precisa ver se você conseguir responder essas perguntas, significa que ele está muito bem descrito, ainda que algumas perguntas não são aplicáveis. Por exemplo, quem é o seu fornecedor interno, entradas, e o seu cliente interno, saídas, né? Então, você não está tratando de mercadoria que entra e que sai, você está tratando de quem vai te trazer os problemas, as demandas, as entradas, e para quem que você vai entregar essas demandas, né? Para quem que você vai entregar as saídas, os produtos, tá? Ou os serviços que forem gerados do seu cargo, tá?
Vou avançar aqui mais um pouquinho. O questionário, né, a coleta de dados a respeito de um cargo pode ser feita por questionário, distribuídos aos ocupantes ou ao superior. Na prática, o questionário segue o mesmo roteiro da entrevista, a diferença que ele é preenchido pelo ocupante do cargo ou pelo supervisor, ou também pelos dois. A diferença do questionário para a entrevista é que a entrevista é mais aberta. Então, ela permite, muitas vezes, que a pessoa explique a resposta dela. Já no questionário, não. O questionário é fechado. A pessoa, às vezes, marca aquela questão, não porque ela quer responder aquilo, mas foi a que ela mais aproximou, né? Então, isso que é um pouco mais complicado, tá? Nem sempre ali você marca, vou marcar essa resposta aqui, mas não é bem essa resposta aqui, tá? A vantagem é o custo operacional menor do que entrevista, porque entrevista você tem que colocar geralmente 2 a 3 pessoas, leva mais tempo, às vezes tem que compilar as respostas. O questionário você aplicou, quase que instantaneamente você tem a resposta ali, tá? A desvantagem é que a organização vai ter que realizar teste preliminar, às vezes a organização, igual eu falei, pode ser que a resposta não esteja dentro da adequada, entre outras, tá? E a observação é um método de colher informação sobre o cargo, é aplicável a cargos mais simples, rotineiros e repetitivos, como operador de linha de montagem, operador de máquina, escriturário, entre outros, tá? Então, a observação é para tarefas e cargos, na verdade, para funções mais simples, que você sabe que é muito rotineira, que é muito mecânica, né, e que às vezes não envolve tantas competências ou tantas habilidades, tá? E aí aqui você tem, né, a questão da aplicação dessa modelagem do trabalho, né? Então você tem um processo de recrutamento e seleção, você identifica as necessidades de treinamento, elabora os programas de treinamento, planeja a força de trabalho, avalia os cargos e avalia o desempenho. E aí, novamente, você vai lá e fornece as informações, né, para o recrutamento e seleção e faz todo esse ciclo aqui. Então, um programa de descrição e análise de cargos, ele vai dar subsídio para esse ciclo aqui, tá? Então, você definindo bem o cargo, isso influencia praticamente em todos os processos. Porque, igual eu falei, um cargo mal descrito vai recrutar e selecionar a pessoa errada. Fazendo isso, vai fazer com que você tenha uma necessidade maior de treinamento dessa pessoa. Quando é bem feita, você tem uma necessidade menor de treinamento. Sempre vai ter necessidade de treinamento. Ela pode ser maior ou menor. Com base nessa necessidade, você vai ter que ter um programa, um planejamento, tá? Você vai ver como, quem, quando, onde vai ser feito isso. Você vai ter a avaliação dos cargos e dos critérios de salário e, por fim, a avaliação de desempenho, ver se você está pagando muito ou pouco para essa pessoa. Tá? Então, o uso de informações proporcionada pela descrição de análise de cargo faz com que você tenha uma série de resultados, tá? Que vão culminar, que vão gerar pontos positivos ou negativos dentro da organização. Então, pegando cada um desses que eu expliquei, né, fazendo análise do cargo, quanto ao desenho, quanto à forma de recrutar e selecionar, quanto à forma de treinar e desenvolver, avaliar e remunerar, tá? Dentro de cada uma dessas funções, eu tenho as subinformações, né, e tem também o resultado daquilo que eu espero. Então, por exemplo, do desenho do cargo, eu espero as tarefas, as qualificações, os resultados, as recompensas, tá? E como resultado eu tenho uma estrutura organizacional de cargos ou um plano de cargo, carreira e salário, tá? Já, por exemplo, recrutamento e seleção me gera eu posso exigir uma qualificação necessária para essa pessoa participar do processo e como resultado eu tenho um padrão mais elevado de seleção e inclusive promoção. E assim, sucessivamente, tá? Até chegar lá no processo de remuneração, onde eu vou ter já bem descrito, né, tal como lá no desenho do cargo, as tarefas, habilidades, comportamentos, prêmios e incentivos, que, como resultado, vai me ajudar a descrever os cargos, subdividir os cargos, avaliar, classificar, definir faixa salarial, entre outras questões, tá? Então, a avaliação do trabalho por meio do conceito do cargo está sendo gradativamente substituída pelo conceito de competências, pelo fato de elas pertencerem às pessoas e não aos cargos. Tá? Então, quando você fala de gestão por competência, você está falando de pessoas, não que o cargo vai ser competente. Tá?
você está falando que a pessoa precisa ter determinadas competências justamente para ocupar esse cargo. Então, a ideia é que as pessoas possam transitar pelos cargos na medida que elas alcançam a competência que a organização necessita. Então, o mais importante é que as competências estejam relacionadas com as áreas da empresa e não se prenda a um cargo específico, tá? Então, isso é o que a gente chama, em resumo, de gestão da carreira, tá? Ou seja, para que você tenha determinadas competências, tá, vinculadas a determinadas áreas e não a cargos específicos, tá? Então, a carreira, ela significa a sequência de posições, atividades desenvolvidas por uma pessoa ao longo do tempo na organização, tá? Ou seja, como técnico, quando eu estava no cargo de técnico na Nemat, o meu plano de carreira me permitia que eu fosse diretor, assessor, supervisor, até pró-reitor. O cargo de técnico não me permite ser reitor. Já o cargo de professor, de docente, me veda alguns cargos, por exemplo, a pró-reitoria de administração, que é exclusiva de técnico, porém, me habilita a competência para reitor, vice, pró-reitor, de outras pró-reitorias, tá? Então, ele me diz quais os cargos, né, e as competências que eu posso ocupar dentro da Unemat. E, tradicionalmente, as empresas elaboravam um plano de carreira para preparar as pessoas no sentido de ocuparem cargos gradativamente mais altos da sua hierarquia. Então, o plano de carreira, além de fazer com que a pessoa se sinta incentivada e motivada a continuar trabalhando de maneira contínua dentro daquela organização, também mostra os cargos que ela pode ocupar, tá? Então, algumas empresas que possuem poucos níveis hierárquicos, a carreira vertical está passando por carreiras alternativas. Ou seja, aqui tem um modelo de carreira tradicional vertical, tá? E um modelo, tá, de carreira alternativa. Então, você está tendo situações de migrar da vertical para a alternativa. Em que sentido? Como que isso muda, professor? Como que isso intervém? Tá? Na carreira tradicional, eu posso entrar, por exemplo, como auxiliar, eu passo para encarregado, a encarregado eu tenho que definir ou gerente de laboratório ou gerente de operações. Se eu for para a área de operações, eu posso chegar como diretor de operações e depois posso ocupar como vice-presidente ou presidente. Veja que de gerente de operações eu não posso pular para diretor de laboratório, tá? Então, ou eu sigo em operações ou eu sigo em laboratório. Já as carreiras alternativas, elas permitem que eu troque, por exemplo, de funções, tá? Ou, na verdade, troque de competências, tá? À medida que eu for crescendo dentro da organização. Então, eu posso entrar como um auxiliar A, passar para encarregado B, tá? Passar para gerente de operações, tá? E diretor de laboratório e, por fim, vice-presidente e presidente. Então, percebam, tá, que aqui ele permite, tá, essa troca alternativa. Por quê? Porque é vinculada à competência, tá? E não ao cargo em si, tá? Esse modelo de carreira vertical, muitas vezes ele faz com que determinadas pessoas fiquem impedidas de promover, porque quem pode ocupar a função de diretor de laboratório é só quem entrou com a função tal, só quem entrou como gerente de laboratório, por exemplo, tá? E esse modelo hierarquizado, verticalizado, né, tradicional, ele acaba sendo ruim, porque você valoriza o cargo e não a competência, como a gente já mencionou, tá joia? Então, com isso, eu fecho aqui a nossa parte 2, né, 2 de 3, né, na unidade 3, e na nossa próxima aula a gente vai ter o último assunto, que é a avaliação do desempenho humano. Então, a gente já entendeu a cultura, já integrou a pessoa, já analisou o cargo, agora a gente precisa fazer a avaliação dela, né? Como é que a pessoa está se comportando dentro desse cargo que ela hoje ocupa, tá certo? Então, deixa eu parar aqui a gravação. Antes de eu parar aqui a gravação, só relembrar, né, que tem a atividade em grupo, que vence no dia 9 de novembro, tá? Acho que foi a Nayara que entrou em contato comigo hoje, falando que tem alguns alunos que tentou, como eu formei os grupos, né, tem alguns alunos que vocês às vezes não estão reconhecendo, tá? E aí, acho que teve uns 4 alunos
que não fizeram ou tiraram nota 0 no questionário, tá? E aí esses alunos eu estou entendendo que são desistentes, que eu já puxei relatório de acesso, não acessou, não assistiu aula, não fez a primeira atividade. E caso tenha alguém no grupo de vocês que vocês não estão conseguindo contato, professor, estou tentando falar com o aluno fulano de tal, com o aluno fulano de tal e não estou conseguindo. Me avise, tá? Deixa eu ver quem foi que falou comigo hoje, acho que foi a Nayara. E aí eu até avisei a Nayara, falei, Nayara, pode tirar o nome desse aluno no grupo, só põe uma observação lá que esse aluno não participou, que tentou contato. É a Nayara, do grupo 5, tá? A Nayara tá ali, ó. Eu falei, a Nayara me perguntou se o aluno Wagner estava frequentando, que era o grupo dela. Eu olhei, ele não tinha feito nenhuma atividade, tá? Acho que ele acabou se matriculando errado, é comum isso acontecer nesse período de matrícula, ou matriculou e acabou desistindo, tá? Então, caso isso aconteça com algum grupo de vocês, é só registrar lá naquele modelo com a capa que eu coloquei. Ó, o aluno fulano de tal não participou, não ajudou. Mas eu só peço para vocês tentarem contato por WhatsApp, por e-mail, deixar registrado que tentou o contato, porque na turma passada também isso aconteceu. Aí teve esse aluno, por exemplo, que não foi encontrado, e de repente apareceu no dia querendo entregar o trabalho, falando que ninguém entrou em contato com ele, tá? Então, só esse cuidado que eu peço para vocês, para não gerar uma situação chata depois. Tá joia? Acho que eu tinha que passar de recado, era isso. Deixa eu interromper a gravação e eu fico disponível aqui para outras dúvidas, caso tenha. Tá certo? No mais, uma boa noite para vocês e até o nosso próximo encontro na sexta-feira.